A gente começa falando sobre a nova fase da Operação Lesa Pátria que tivemos hoje. O deputado federal Carlos Jordi foi alvo dessa que foi a 24ª etapa da operação, que tem como objetivo identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos de 8 de janeiro. Vamos ao vivo então a Brasília. Quem vai trazer para a gente todas as informações, nos mostrar como foi esse dia de Polícia Federal nas ruas, é o repórter Bruno Pinheiro, já ao vivo por aqui. Boa noite, Bruno. Ótima noite, Vitor. A você, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Logo cedo, nas primeiras horas do dia, uma operação da Polícia Federal de forma simultânea no Rio de Janeiro, na residência do deputado federal e também aqui na Câmara dos Deputados. De acordo com informações da Polícia Federal, os investigadores localizaram alguns indícios de que ele atuou como orientador sobre rodovias que foram interditadas após o resultado das eleições de 2022 ser divulgado. Antes, vamos assistir uma reportagem de Yasmin Costa que explica um pouco mais sobre esta edição de mais uma operação da Polícia Federal. Os agentes da Polícia Federal chegaram à Câmara dos Deputados por volta das 6h30 da manhã. Eles cumpriram o mandado no gabinete do deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. As buscas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Depois de 2 horas, os agentes saíram do gabinete, levando um malote com documentos e um computador. A PF também cumpriu mandado de busca na casa do deputado em Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o parlamentar trocou mensagens com pessoas envolvidas com os atos antidemocráticos. Em momento algum do 8 de janeiro, eu incitei, eu falei para as pessoas que aquilo ali que aquilo era correto. Pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos. Nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois, no 8 de janeiro. É totalmente arbitrário, não há nenhuma postagem minha, não é nada que possa ser colocado contra mim ou que justifique essa medida autoritária que foi essa busca e apreensão. Essa é a 24ª fase da Operação Lesa Pátria. Nessa etapa, a Polícia Federal está investigando pessoas que supostamente financiaram ou incentivaram atos antidemocráticos que ocorreram em outubro de 2022 e também no início de 2023, no interior do estado do Rio de Janeiro. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal no estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Os fatos investigados pela PF constituem, em tese, crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Após esta ação, nesta quinta-feira, ele foi ouvido, inclusive, na sede da Polícia Federal e voltou a conversar com jornalistas, alegando acreditar que isso tudo é uma armação. Vamos ver. Eu tenho muita tranquilidade, muita, a não ser que estejam fazendo alguma armação para mim. E tudo me leva a crer que é isso. É uma pesca probatória, que é isso que eles têm feito muito. Uma pesca probatória. O Jordi, que é líder também da oposição no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, da mesma legenda de Valdemar da Costa Neto e também a legenda de Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. Nas redes sociais, hoje um pouco mais cedo, o Valdemar da Costa Neto também escreveu, registrando a sua indignação. Ele escreveu que estava a sua repulsa à determinação judicial de se fazer a busca e a apreensão na casa e no gabinete do líder da oposição do PL na Câmara dos Deputados. Eleito pelo povo fluminense,
para legitimamente representá-lo com a confiança de mais de 114 mil eleitores. Atitudes e ações do parlamentar estão no Instituto da Imunidade Parlamentar, que é garantido pela Constituição, que todos nós juramos defender e respeitar. Também nas redes sociais, vários senadores divulgaram ali, repudiando esta operação da Polícia Federal. Em um vídeo também divulgado, o senador Rogério Marinho também voltou a falar sobre repudiar esta operação e esta ordem judicial. Vamos ver. Nós repudiamos esse tipo de comportamento, nos solidarizamos com o deputado Carlos Jordi e nós já estamos ultimando providências junto ao presidente do Congresso Nacional, solicitando uma reunião antes do início do período legislativo para tratarmos justamente do restabelecimento desse equilíbrio necessário entre os poderes da República e também com o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Nós acreditamos que o restabelecimento da normalidade democrática é imperiosa e essencial. É importante reforçar que o que levou a esta operação da Polícia Federal foram várias mensagens enviadas para o celular do deputado Jordi, com homens que estavam atuando na interdição de rodovias e também estavam ali articulando acampamentos em áreas militares. A investigação vai continuar. A gente reforça que já é a 24ª edição desta operação e os alvos estão sendo julgados também na Suprema Corte. Vitor Brown. É isso, uma ação que ainda vai ter muitos desdobramentos, muita repercussão aí em Brasília. A gente segue de olho. Valeu, Bruno Pinheiro. Obrigado por enquanto pelas suas informações. Mais tarde a gente volta a conversar. Bom trabalho. Até já, Bruno. Dou as boas-vindas agora aos nossos comentaristas. Já por aqui, comigo no estúdio, a Dora Kramer e o Cristiano Vilela. Vou começar com você. Vilela, boa noite. Tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, Brown. Boa noite, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Queria sua análise, Vilela, do ponto de vista legal sobre essa operação de hoje. Viu elementos para essa ação que foi deflagrada pela Polícia Federal? E o que achou, Vilela, queria te ouvir sobre isso especificamente, da alegação do deputado federal Carlos Jordi, que fala em pesca probatória. E não foi só ele que se manifestou nessa linha, outros aliados durante o dia nas redes sociais falaram sobre o risco que seria a eventual exploração do conteúdo do celular do Jordi, que é o líder da oposição ao governo Lula na Câmara, e que isso poderia colocar em risco o próprio trabalho da oposição, vazar informações que são desse grupo político ao qual pertence o deputado. Você vê esse risco, concorda, vê elementos para essa acusação do deputado que fala em pesca probatória, Vilela? Olha, Brown, uma medida extremada como essa, uma medida cautelar que venha a obter acesso a celular ou a documentos de um deputado federal, é uma medida que realmente tem que ter bastante subsídio para ser tomada. Não é qualquer eventualidade, qualquer detalhe que pode levar a essa medida, especialmente quando se trata de uma figura importante da República, uma autoridade do Poder Legislativo. E nesse caso, eu fiz questão de analisar com cuidado a manifestação da Procuradoria, a decisão de 21 páginas do Supremo Tribunal Federal. Eu, pessoalmente, não identifiquei nada que pudesse justificar uma medida extrema como essa. Eu vi ali uma determinada fala de um vereador que foi um dos manifestantes do dia 8 de janeiro e que faz aquelas menções que na política são usuais. Olá, meu líder, como você vai? Situações como essa que fazem parte do dia a dia da fala da política, das menções que não tem ligação nenhuma com os atos do 8 de janeiro. Eu vejo que, de duas uma, ou existe alguma outra corrente de investigação e que não ficou consubstanciada nessa decisão, o que é um erro, porque tudo o que justificar essa medida deveria estar colocado, transcrito nessa decisão, ou então eu vou discordar dos fundamentos da decisão que foi emanada neste dia, que veio a público nesse dia por parte do Supremo Tribunal Federal. Também com a gente no estúdio aqui, a Dora Kramer. Boa noite, Dora. Boa noite, Brown. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, mais uma operação Lava Jato, mais um político envolvido. Vamos lá comentar. O que você quer saber de mim? Queria te ouvir, Dora, sobre o aspecto político, porque o Bruno mostrou pra gente uma reação muito forte
dos aliados do deputado Carlos Jordi, dos políticos ali do campo bolsonarista, vários se manifestando em defesa dele, contra o Supremo Tribunal Federal, como o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, pedindo reunião com o ministro Luiz Roberto Barroso, outros, o senador Portinho cobrou providências do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, alguns evocaram o Instituto da Imunidade Parlamentar, ou seja, ele teve muito apoio, o que nem sempre acontece, né? Às vezes, quando um político é alvo de uma operação policial, os aliados se distanciam, tiram o corpo fora, não prestam essa solidariedade tão imediata. Mas isso aconteceu com o Jordi hoje, Dora. Por quê que você atribui isso? Pois é, primeiro é o seguinte, porque esse tipo de acusação atinge todo o grupo. Então, todo mundo se sente atingido, sente que a investigação está indo para um lado que atinge todo mundo. O pessoal é o campo bolsonarista, é o campo, os apoiadores é aqueles que estavam na rua, aqueles que entraram destruindo tudo, né, na Praça dos Três Poderes. Agora, eu acho que o dano sempre é um dano político, por isso que eu fico com dúvida se é correto se divulgar, se fazer uma operação pública como essa, que já causa um dano imediato do ponto de vista político, sem ter uma consistência muito robusta, porque o que eu vi, né, e que o Vilela aí explicou muito bem, com mais detalhes, é o seguinte: nem dá para dizer que o deputado Carlos Jordi, até porque o comportamento histórico dele não tem nada a ver com isso, nunca viu, não sabe quem é, sabe muito bem quem é, tal, mas também não dá para dizer que o fato do outro chamar ele de meu líder, de ele ter essa familiaridade com as pessoas, que não dá para dizer que isso leva à conclusão de que ele estava ali como um dos incitadores do 8 de janeiro, né? Então, eu acho por isso, mas quando você, até talvez a polícia tenha, Ministério Público, mais elementos, mas é isso, quando você... se tem mais elementos, não divulga esses elementos, essa sustentação, faz uma operação como essa, evidentemente que isso tem um dano político. Acho que não é uma situação justa.